Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar aí sobre elevação da consciência, energia, vibração, espiritualidade, por que não autoconhecimento, né? Esse é o real propósito do canal, a busca pelo eu interior, para que assim possamos despertar a nossa essência, o nosso caminho evolutivo. É isso aí. Então você que já está aqui conosco há um bom tempo, já sabem que nós temos esse canal, Conexões.crenças, sem o cedilha e sem o tio, no YouTube. Temos mais de 400 vídeos já publicados aqui, com leitura de livros doutrinários, com orações, com práticas meditativas, enfim. Vamos seguindo aí no conteúdo do canal. E temos o canal também, Conexões.crenças, no Instagram, onde todas as manhãs fazemos uma leitura de uma oração. Estamos finalizando aí o livro Pensamento e Vida, e todas essas orações que são publicadas diariamente no Instagram, depois eu trago aqui para o YouTube também em blocos. E é isso, tá? Então esse é o canal. Peço que vocês curtam, compartilhem, interajam, comentem, clique no sininho para ser avisado quando tiver um vídeo novo. Deixe seu comentário, sua sugestão, que é sempre muito bem-vindo, para que a gente possa continuar fazendo esse canal algo útil para as pessoas, né? Essa realmente é a ideia, de trazer algo que ajude as pessoas nesse processo interior, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. A ideia é que essa semana a gente consiga concluir o livro de Ezequiel, né? Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, Os ossos secos recobram vida. A mão de Mariá veio sobre mim e me levou fora pelo espírito de Mariá e me pôs em um vale, o qual estava cheio de ossos. E me fez passar por cima deles ao seu redor, e observei que havia muitíssimos no vale, e eis que estavam muito secos. Então me perguntou: Filho do homem, poderá viver estes ossos? E eu respondi: Senhor, ó Senhor dos senhores, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a estes ossos, dizendo-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Mariá. Assim diz o Senhor dos senhores a estes ossos: Eis que eu colocarei em vós espírito e vivereis. Porém em vós tendões, farei que surja carne sobre vós, vos cobrirei de pele e porei espírito em vós e vivereis, então sabereis que eu sou Mariá. Profetizei, pois, como ele me ordenara, e enquanto profetizava surgiu um ruído e um tremor, e os ossos se ajuntaram cada osso à sua articulação. E observei que surgiram sobre eles tendões e carne, e que a pele os cobriu por cima, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor dos senhores, ó espírito, vem desde os 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e recobraram vida, e se puseram em pé uma multidão grande em extremo. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são todos os filhos de Israel que dizem: Nossos ossos estão secos, e perdida a nossa esperança, deixamos de existir. Por isso profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos senhores: Eis que eu abrirei vossos sepulcros, vos farei subir de vossos sepulcros e vos trarei a terra de Israel. Então saberão que eu sou Mariá, quando abrir vossos sepulcros e quando vos fizer subir de vossos sepulcros. Porei meu espírito dentro de vós, e recobrareis vida, e vos deixarei em vossa terra. Então sabereis que eu, Mariá, falei, e eu farei. Declara o Senhor dos senhores, porquanto subireis e vos convertereis num povo e num reino. Depois veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve sobre ele: Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. Toma em seguida outro pedaço de madeira e escreve sobre ele: Yosef com madeira de Efraim e todos os filhos de Israel, seus companheiros.
Depois une-os um ao outro para que sejam uma só madeira em tua mão. E se os membros do teu povo te dizem, dê-nos a conhecer o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e nas tribos de Israel, seus companheiros, e o porei junto com o pedaço de madeira de Judá, e os farei uma só madeira, e serão uma na minha mão. E os pedaços de madeira sobre os quais escrevas, conserve-os na tua mão à vista deles. E dize-lhes, assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu tomarei aos filhos de Israel, dentre as nações onde foram, e os recolherei, e os trarei à sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, haverá um só rei para todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos, nem com suas aberrações, nem com toda a sua iniquidade, porque eu os livrarei de todas as suas habitações, onde pecaram, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei seu alahá. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão segundo minhas ordenanças, guardarão meus mandamentos e os cumprirão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram os seus pais. Eles habitarão nela, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e meu servo Davi será seu governante para sempre. E estabelecerei com eles um pacto de paz. Será um pacto eterno com eles, e os multiplicarei e porei meu santuário entre eles para sempre. Meu tabernáculo estará no meio deles, e eu serei seu alahá, e eles serão meu povo. Então saberão as nações que eu sou Mariá, o que santifica a Israel, quando meu santuário estiver entre eles para sempre. Capítulo 38. Gog e Magog ao final dos tempos. E veio a mim a palavra de Mariá dizendo, Filho do homem, põe teu rosto contra Gog e contra a terra de Magog, governante e príncipe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, dizendo, Assim diz o Senhor dos senhores, eis que eu estou contra ti, ó Gog, governante e príncipe de Meseque e de Tubal. Eu te reunirei e porei cabresto em tuas queixadas e tirarei de tua terra a ti e a toda a tua multidão, aos cavalos e aos cavaleiros que portam armadura, e a todos eles uma grande multidão com lanças, escudos e empunhando espadas. Todos eles, os persas, os cuxitas e os de Put, estão juntos com eles com escudos e capacetes. Gomer com todas suas tropas, Bet-Togarma dos confins do norte com todas as suas tropas e muitos povos que estão contigo. Prepara-te tu e toda a multidão que se reuniu a ti, e sê tu a guarda deles. Desde os dias antigos recebestes ordens, e ao fim dos anos virás contra os montes de Israel, e contra a terra recuperada da espada, cujo povo foi recolhido de muitas nações, e vivem nela confiadamente todos eles. Subirás como uma tempestade, como uma nuvem que cobre a terra, tu com toda a tua multidão e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor dos Senhores, naquele dia subirão intenções a teu coração e conceberás um plano perverso e dirás, subirei contra uma terra próspera e irei contra os que vivem confiadamente, que não têm muros, ferrolhos nem portas, a fim de levar cativos e tomar despojo, e voltar tua mão contra os lugares desolados que têm sido habitados contra um povo que foi recolhido dentre as nações que adquiriu gado e posses, que habita no melhor da terra. Shevá, Darã, os mercadores de Tarquish e todas as suas aldeias te perguntarão, vieste para levar cativos e para tomar despojo? Reuniste tua multidão para tomar prata e o ouro, para tomar gado e posses e para levar para ti grande despojo? Portanto, ó filho do homem, profetize e dize a Gog, assim diz o Senhor dos Senhores, naquele dia, quando o meu povo Israel viva confiadamente, tu o saberás. Virás do teu lugar, desde os mais distantes lugares do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles montados a cavalo, uma grande multidão e um numeroso exército. E subirás contra meu povo Israel,
como nuvem que cobre a terra. Ao fim dos dias virás, e te trarei a minha terra, e as nações saberão quem eu sou, quando eu for santificado através de ti diante de teus olhos. Assim diz o Senhor dos Senhores: tu és aquele acerca de quem disse nos dias antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que profetizavam naqueles dias e naqueles anos, que te traria contra eles. Acontecerá naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, declara o Senhor dos Senhores, que arderá minha indignação em meu furor e em meu zelo. No fogo de minha indignação, disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. E tremerão diante da minha presença os peixes do mar, as aves do céu, as bestas do campo, todos os animais que se arrastam sobre a terra, e todos os homens sobre a superfície da terra. Os montes cairão, as torres desabarão. Todos os muros cairão por terra, e eu chamarei a espada sobre todos os meus montes contra ele. Declara o Senhor dos Senhores: a espada de cada um estará contra seu irmão. Com peste e com derramamento de sangue farei juízo contra ele. Farei cair chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre seus príncipes e sobre a multidão de povos que estão com ele. Eu me engrandecerei e me santificarei aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou Mariá. Capítulo 39, dando continuidade aqui. Tu, pois, ó filho do homem, profetize contra Gog e dize: assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu estou contra ti, ó Gog, governante príncipe Meseque de Tubal. E te silenciarei e te reunirei desde os mais distantes lugares do norte, te farei subir e te trarei aos montes de Israel. Eu desviarei teu arco de tua mão esquerda e tuas flechas de tua mão direita. Cairás tu junto com todo o teu exército e os povos que estão contigo sobre os montes de Israel. As aves do céu e as bestas da terra te dei por comida. Cairás sobre a superfície do campo, porque eu o falei, declara o Senhor dos Senhores. Fogo enviarei sobre Magog e sobre os que habitam confiadamente nas ilhas. Então saberão que eu sou Mariá. Darei a conhecer meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais permitirei que meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou Mariá, o santo em Israel. Eis que vem o dia do qual tenho falado, declara o Senhor dos Senhores. Então sairão os habitantes das cidades de Israel, e atearão fogo às armas, aos escudos, às lanças, aos arcos, às flechas, às varas que empunhavam, aos dardos, e farão com elas fogo durante 7 anos. Não necessitarão recolher lenha do campo ou do bosque, pois queimarão suas armas no fogo. Levarão cativos os que os haviam levados cativos, e despojarão aos que os haviam despojados, declara o Senhor dos Senhores. Naquele dia eu darei a Gog um lugar para sepultar ali em Israel, o grande vale que está ao oriente do mar, o qual obstruirá a torrente. Ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e se chamará Vale da Destruição de Gog. Durante 7 meses a casa de Israel os estará sepultando para deixar a terra limpa. Todo o povo da terra os sepultará, e será célebre para eles o dia em que eu for glorificado, declara Mariá. Ainda 7 meses depois haverá homens que percorrerão constantemente a terra para sepultar os que tiverem restado na terra para deixá-la limpa. E qualquer que passe pela terra ao ver o osso de algum homem, porá um sinal junto a ele, até que cheguem os coveiros e o levem ao vale de Gog. E o nome da cidade será chamada Violenta, e deixarão a terra limpa. Quanto a ti, ó filho do homem, dize a toda ave do céu e a toda besta do campo: assim diz o Senhor dos Senhores: ajuntai-vos e vinde de todas as partes ao grande sacrifício que preparei para vós sobre os montes de Israel, para que comam carne e bebam sangue. Todos eles comerão a carne de homens poderosos e beberão sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de animais cevados, de cabritos, de touros e de bezerros de Baixã. Comerão carne até se fartarem, e beberão sangue até se embriagarem, pelo grande sacrifício que eu dispus para vós.
Em minha mesa vos saciarei da carne de cavalos e de seus cavaleiros, de homens poderosos e de todos os homens de guerra, declara o Senhor dos Senhores. Então porei minha glória sobre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu execute e minha mão que porei sobre eles. E a casa de Israel saberá que eu sou Mariá, seu Alahá, desde aquele dia em diante. Também as nações saberão que os filhos de Israel foram levados em cativeiro por causa da sua iniquidade, porquanto agiram iniquamente contra mim, escondi deles meu rosto e os entreguei nas mãos daqueles que os detestavam, e todos eles caíram à espada. Segundo sua abominação e de acordo com sua iniquidade, lhes retribuí e escondi meu rosto deles. Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores: agora farei retomar do cativeiro a Jacó, e terei misericórdia de toda a casa de Israel, serei zeloso por causa de meu santo nome. E receberão toda a sua ignomínia e iniquidade que cometeram contra mim, quando morarem confiadamente em sua terra, e não haja quem os injurie. Quando eu os tiver recolhido das nações, e os trouxer das cidades de seus adversários, e for santificado no meio deles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou Mariá, seu Alahá. Eu fiz com que os levassem cativeiro entre as nações, e eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar lá a nenhum deles. E não esconderei meu rosto, antes derramarei meu espírito sobre toda a casa de Israel, declara o Senhor dos Senhores. Capítulo 40. Instruções acerca da construção da casa. No 25º ano de nosso cativeiro, ao princípio do ano, aos 10 dias do mês, 14 anos depois que a cidade foi devastada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão de Mariá. Ele me transladou à terra de Israel em visão de Alahá e me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual havia algo semelhante à estrutura de uma cidade para o lado sul. Levou-me ali e vi a um homem cujo aspecto era como o aspecto do bronze. Tinha um cordel de linho e uma cana de medir em sua mão, e estava de pé junto à porta. Então o homem me disse: Filho do homem, observe com teus olhos, escute com teus ouvidos e põe em teu coração tudo quanto eu te mostrarei, porque para te mostrar tem sido trazido aqui tudo o que vejas, faze-o saber aos filhos de Israel. Vi, pois, um muro que estava ao redor da casa, e na mão do homem havia uma cana de medir que media 6 côvados e 1 palmo. Mediu a largura da estrutura, uma cana, a sua altura, uma cana. Depois foi a porta virada para o oriente subir por seus degraus, e mediu o umbral da porta, e sua largura era de uma cana, e a largura do outro umbral era uma cana. O pórtico era de uma cana de comprimento e uma cana de largura, e havia 5 côvados entre os pórticos. O umbral da porta, pelo lado interno dos umbrais da porta, media uma cana. Também mediu o umbral da porta, o qual tinha 8 côvados, e o vestíbulo da porta era de 2 côvados até o lado interior. O lado interno da porta oriental era de 3 por um lado e 3 pelo outro, uma mesma medida para os 3. Os pórticos tinham também a mesma medida de um lado e de outro. Em seguida, mediu a largura do acesso da porta, o qual era de 10 côvados, e o comprimento da porta de 13 côvados. A porta diante do vestíbulo era de 1 côvado para cada lado, e pela parte interior era de 6 côvados por um lado e 6 côvados pelo outro. Depois mediu a porta desde um forro ao outro, tinha uma largura de 25 côvados desde uma porta até a outra. Também mediu defronte a uma porta, a qual tinha 60 côvados, e defronte da outra porta, a da parte exterior, 60 côvados. E defronte da porta interior havia 50 côvados. E havia janelas que eram largas no lado interior e estreitas no lado exterior, sobre as tábuas e sobre os umbrais da porta. As janelas estavam por dentro ao redor. Depois me levou ao átrio exterior e vi alguns níveis ao redor, 30 níveis um sobre o outro. Os níveis que estavam junto à porta defronte se correspondiam com o comprimento dos níveis.
Mediu a largura desde a dianteira da porta do átrio, e foram 100 côvados ao oriente e ao norte. E mediu o comprimento e a largura da porta que está na parte norte do átrio. E sua medida foi 3 por um lado e 3 pelo outro, de acordo com a medida da primeira porta. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Suas janelas e seus pórticos eram das mesmas dimensões da porta voltada ao oriente, e ela se subia por 7 degraus, diante dos quais havia um vestíbulo. Depois mediu as portas do átrio interior, que estavam defronte da porta do noroeste. De uma porta a outra havia 100 côvados. Depois me levou por um caminho do lado sul, e vi a porta do sul. E ele mediu seus pórticos e seus pilares, eram como aquelas medidas. A porta e seus pórticos tinham janelas que estavam no redor, como as outras janelas. Tinham 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. Por 7 degraus se subia a ela, diante da qual havia um vestíbulo, e tinha palmeiras de um lado e do outro junto a seus umbrais. Olhou, pois, as portas do átrio interior, que estão pelo caminho do lado sul, de porta a porta, e foram 100 côvados. Depois me levou ao átrio interior pela porta do lado sul, e mediu a porta do sul, eram como aquelas medidas. Seu interior, seus umbrais e seus vestíbulos eram como aquelas mesmas medidas, e a porta e seus pórticos tinham janelas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Tinha também parapeitos ao redor de 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Novos pórticos do átrio exterior havia palmeiras, e seus degraus eram 8. Então me levou ao átrio interior pelo caminho do lado oriente, e mediu a porta. Eram como aquelas medidas, junto com o seu interior e seus umbrais e seus vestíbulos, e a porta e seus umbrais tinham janelas que estavam ao redor. Era de 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Havia também palmeiras no vestíbulo do átrio exterior, de um lado e do outro dos umbrais, e havia 8 degraus até a porta. Depois me levou à porta do norte e a mediu. Eram como aquelas medidas, semelhante até o interior. Seus umbrais, seus vestíbulos e as janelas que estavam ao seu redor tinham 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Havia também palmeiras nos pórticos do átrio exterior, de um lado e do outro nos umbrais, e havia 8 degraus até a porta. Havia uma câmara com seu acesso junto ao pórtico da porta, e ali ofereciam as ofertas queimadas completas. E nos pórticos da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para sacrificar sobre elas as ofertas queimadas completas, as ofertas pelos pecados. Junto à porta do lado norte, fora do lugar onde são oferecidas as ofertas queimadas completas, havia 2 mesas. Também do outro lado do pórtico havia 2 mesas. Havia 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro lado. Junto aos pórticos da porta eram 8 mesas, sobre as quais se sacrificavam as vítimas. E para as ofertas queimadas completas havia 4 mesas de pedra lavrada. Tinham um comprimento de 1 côvado e meio e uma largura de 1 côvado e meio, e sobre elas se colocavam os instrumentos com os quais degolavam as ofertas queimadas completas e o sacrifício. Suas bordas eram de 1 palmo por todo o contorno, e sobre as mesas colocavam a carne das ofertas. Por fora da porta interior estavam as câmaras dos príncipes do átrio interior, que está junto à porta do lado norte, com sua fachada para a parte sul, desde o lado da porta oriental defronte à porta norte. Então me disse: esta câmara que olha para o lado sul é para os sacerdotes que têm o encargo de cuidar da casa. A câmara que olha para o lado norte é para os sacerdotes filhos de Tzadok, que têm o encargo de cuidar do altar, porque são os que se achegam dentre os descendentes de Levi para ministrar no serviço a Mariá. Depois mediu o átrio quadrado de 100 côvados de comprimento por 100 côvados de largura, e o altar estava defronte da casa. Em seguida me levou ao vestíbulo da casa e mediu o vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O vestíbulo tinha um comprimento de 20 côvados e uma largura de 11 côvados, e por degraus se subia a ele, e havia colunas junto aos seus pórticos, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41.
o templo. Depois me levou ao templo e mediu o pórtico, o qual tinha 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro. A largura do tabernáculo e a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta tinham 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E mediu seu comprimento 40 côvados e sua largura 20 côvados. Depois entrou na parte interna e mediu o umbral da porta, e era de 2 côvados, a porta de 6 côvados, e sua largura era de 7 côvados. Também mediu seu comprimento, e era de 20 côvados, e sua largura era de 20 côvados diante do templo. Depois me disse: este é o Santo dos Santos. Em seguida mediu o muro do templo, e era de 6 côvados, e a largura da parte lateral era de 7 côvados ao redor do templo. As partes laterais estavam lado a lado, 33 em ordem, e se entrava pelos lados do muro do templo ao redor, para que estivessem firmes e estivessem separadas do muro. As partes laterais coincidiam por cima e rodeavam o templo por cima, e deste modo o templo se alargava por cima. Desde baixo se subia às partes intermediárias, e das partes intermediárias às partes superiores. Então olhei para a elevação do templo ao redor, e as partes laterais tinham uma separação uma da outra de uma cana inteira de 6 côvados. O muro da parte lateral exterior tinha uma largura de 5 côvados, e pelo interior de 5 côvados. A largura entre cada câmara era de 20 côvados ao redor do templo. Este era o acesso ao espaço livre, um ao sul e outro ao norte, e a largura do acesso ao espaço livre era de 5 côvados. O edifício, que se encontrava diante da área separada, o qual está a um lado da porta ocidental, tinha uma largura de 70 côvados, e o muro do edifício tinha uma largura de 5 côvados ao redor, e seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo, 100 côvados de comprimento, a área separada do edifício dos muros era de 100 côvados. A largura da frente do templo e da área separada ao lado oriental era de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que está defronte da área separada, sua parte posterior e seus peitoris, de um lado e do outro, e foi de 100 côvados. O templo interior, os umbrais da porta do átrio. Os umbrais, as janelas e os peitoris estavam ao redor, e suas 3 portas estavam revestidas de madeira por todo o contorno, e sua medida ia até as janelas. As janelas estavam cobertas por cima da porta do templo interior e o exterior de todas as paredes em redor, por fora e por dentro as mediu. Tinha querubins gravados e palmeiras, uma palmeira entre um querubim e outro querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de homem olhava para as palmeiras, de um lado e de outro estavam gravados ao redor de todo o templo. Desde o piso até acima, até das portas, havia querubins gravados e palmeiras. A parede do templo era quadrangular, e a fachada do santuário da visão tinha a aparência de um altar de madeira. Tinha uma altura de 3 côvados e um comprimento de 2 côvados. Tinha chifres, e sua parte mais larga e seus anteparos eram de madeira. Então ele me disse: esta é a mesa que está diante de Maria. Tinha também portas dobráveis colocadas de 2 em 2. Uma tinha 2 portas dobráveis e a outra 2 portas dobráveis. E estavam gravados nas portas do templo querubins e palmeiras, como as que estavam gravadas nas paredes. A fachada do pórtico estava revestida de madeira pelo exterior. As janelas eram oblíquas. As palmeiras estavam de um lado e do outro, aos lados do pórtico, e os lados do templo estavam revestidos com tábuas. Capítulo 42. Depois me fez sair ao átrio exterior pelo caminho do lado norte, e me introduziu na câmara que estava defronte da área separada, defronte do edifício do lado norte. Adiante, o comprimento da porta do lado norte era de 100 côvados e tinha uma largura de 50 côvados. Oposta à porta do átrio interior e em frente aos degraus do átrio exterior, as quais estão construídas uma sobre a outra nos 3 níveis. E diante das câmaras havia um corredor que tinha uma largura de 10 côvados e um comprimento de 100 côvados, e a porta do corredor dava para o lado norte.
As câmaras superiores eram mais estreitas, pois os degraus avançavam em seu interior, porque eram 3 e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso eram mais estreitas do que as de baixo e as intermediárias. O muro, que estava fora de fronte da câmara, tinha um comprimento de 50 côvados, pois o comprimento das câmaras do átrio exterior era de 50 côvados e as de fronte do templo eram de 100 côvados. A porta da câmara da entrada oriental era para quem entrasse pelo átrio exterior. Estava na largura do muro do átrio na entrada oriental, diante da área separada, diante do edifício das câmaras. O corredor diante delas era parecido ao das câmaras que davam para o caminho do lado norte. Tinha um comprimento igual à sua largura e todas as suas saídas, seus acessos, sua aparência e suas portas eram parecidos. Semelhante às portas das câmaras que dão para o caminho do lado sul, havia um acesso ao início do corredor, o corredor que está diante do muro, o qual se encontra pelo caminho do vale oriental conforme se chega. Depois me disse: as câmaras da parte norte e as câmaras da parte sul que estão diante da área separada são as câmaras onde os sacerdotes que se chegam a Mariá comem as coisas santíssimas, colocam ali as coisas santíssimas, a oferta de cereal e a oferta pelos pecados, porque o lugar é santo. Quando entrarem os sacerdotes não sairão do santuário ao átrio exterior, exceto que deixem ali suas vestes com as quais ministram, porque são santas. Eles porão outras vestes para apresentar as ofertas pelo povo. Quando acabou de tomar as medidas do templo interior, ele me fez sair do caminho da porta voltada para o lado oriental e eu mediu em redor. Mediu até o lado oriental com a cana de medir e foram 500 ao redor. Mediu ao lado norte com a cana de medir e foram 500 ao redor. Mediu ao lado sul 500 canas com a cana de medir. Mediu ao lado ocidental 500 canas com cana de medir. Aos 4 pontos cardeais o mediu. Havia ao redor um muro que tinha um comprimento de 500 e cuja largura era 500 para fazer separação entre o santo e o profano. E é isso, meus amigos. Fomos até o capítulo 42, então do 37 ao 42 hoje. Na próxima leitura a gente deve finalizar o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 43 ao 48. Tá joia? Um ótimo dia a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima leitura, um grande abraço.